Olá, boa noite, tudo bem com você? Hoje estou aqui para fazer mais uma reflexão da palavra do Senhor e também contar mais uma parte do testemunho do Marcos. Eu creio que será aí o final, será um momento muito emocionante. Não deixe de ver até o final, você não vai se arrepender. Se você está chegando aqui por acaso, passando e vendo esse vídeo, ainda não é inscrito no canal, gostar do conteúdo, se inscreva, deixe seu joinha para fortalecer aí o canal e ajudar a gente a continuar criando conteúdos para você. Eu sou Helena Alves do canal Leninha Mix e vamos estar refletindo nesse momento na palavra de Deus. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, você vai poder estar ouvindo a palavra do Senhor sendo lida nesse momento. Um texto muito lindo que está relatado em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, que diz assim: E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, verso 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Que versos poderosos! Amigo e amiga que me ouve nesse momento, Paulo aqui deixa um exemplo fantástico, incrível, de humildade e de dependência completa de Deus. Quero tirar o óculos nesse momento, porque eu acho que não vou precisar ler, né? Incomoda um pouco. Então, dando sequência, Paulo agora, ele se queixa a Deus de um problema que o incomodava muito, que para ele era como um espinho na carne. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de pisar em um espinho ou furar, bater o pé de alguma forma e sentir a dor do espinho na carne. Gente, eu já tive várias vezes. Isso é horrível, incomoda muito. E Paulo clama a Deus e diz: Senhor, 3 vezes Paulo orou: se possível, tira de mim esse espinho na carne. E o Senhor Jesus respondeu: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E eu vou voltar a ler, porque aqui o verso 10, Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas. Queridos, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Olha que verso poderoso. Quando é que nós vamos a Jesus? Quando está tudo bem, quando tem dinheiro suficiente, quando tem um bom emprego, quando a família está prosperando, quando tudo está dando certo na sua vida. Não. Quando tudo está difícil, quando parece que o mundo vai cair na sua cabeça, quando o mundo parece que vai desabar sobre mim, é o momento que eu me lembro de quem eu dependo. Paulo dependia exclusivamente de Jesus. E ele sabia
que para que ele permanecesse ao lado de Cristo, ele teria que suportar as injúrias, suportar as perseguições. Paulo foi muito perseguido por amor ao Evangelho. Já disse isso ontem e hoje eu repito. Ninguém quase sofreu tanto pelo Evangelho quanto Paulo. Hoje, a palavra de Deus, ela está em todos os lugares, na internet, no celular, na Bíblia. Mas nós não nos importamos muito com ela. Mas quando nós nos encontramos numa sala de espera de um hospital, com um ente querido entre a vida e a morte, aí a gente lembra dessa palavra. Porque o Senhor é tão maravilhoso e tão bom. Ele sempre ouve. Na história do Marcos, não foi diferente. O Marcos também, assim como Paulo, ele recém tinha convertido, ele recém tinha conhecido Jesus, quando ele sofreu o golpe da doença na vida dele. E eu perguntei para o Marcos hoje qual é o verso que ele mais gostava da Bíblia. E ele me respondeu que era 2 Coríntios 12, verso 10. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Hoje, ele se sente forte. Ele vai contar um pouco mais da sua história. O que se tornou a trajetória da vida do Marcos depois que ele perdeu um membro tão importante do seu corpo. E como Deus deu a ele tanta força. Como hoje eu vivo com o Marcos. Para mim o Marcos é um homem normal. Eu nem vejo defeito nele. Ele é perfeito para mim. Porque o Marcos é uma pessoa que vive na graça de Jesus. Agora é com o Marcos. Marcos, o que mudou na sua vida após então a amputação do seu braço direito? Que agora você que escrevia com o braço direito, teve que reaprender a escrever, reaprender a fazer outra assinatura, fez outros documentos. Mas fala pra gente aí o que mudou, como passou a ser então a sua vida? Então, depois da cirurgia, 20 dias após, creio que foi no início de maio, a gente começou a fazer a avaliação para quimioterapia. O resultado da cirurgia tinha sido ótimo, não tinha metástase, não tinha nada que impedisse agora de fazer a quimioterapia. Porém, os médicos acharam melhor por causa da varredura, para eliminar possíveis focos de, no futuro, voltar no mesmo local onde eu tinha feito a cirurgia, alguns pontos de câncer, né? Que é o câncer de ósseo, que é um tipo de câncer agressivo. Então, aí 20 dias começou a quimioterapia. Eu lembro que as fórmulas era para aplicação da quimio vermelha e a quimio branca. Por que a vermelha? A vermelha era para varredura de longa inoculação, porque a quimioterapia ela tem os graus de estágio dela também de avanço, para ela fazer a limpeza. E a quimio branca era para a defesa, era para ajudar a produzir anticorpos junto com outros quimiofármacos que o hospital ia administrar. O Hospital de Barretos ele fez bastante avaliação comigo e os testes foram positivos, então eu iniciei a quimioterapia. Após 15 dias de aplicação da quimioterapia, comecei a sentir bastante enjoos, náuseas fortes, mas então tive que superar, porque era necessário fazer a quimioterapia. Mas isso foi graças ao bom Deus, e Ele que nos permitiu que chegasse até então nessa situação aí. Se fosse mais cedo, a gente tivesse descoberto mais cedo, não passaria por nada disso. Mas, no entanto, foi necessário. Fez-se necessário, então, fazer as quimioterapias. Foram 7 meses, ou seja, 8 ciclos de quimioterapia. Cada quimioterapia tinha ali duração de 20, 30 dias. E, de acordo com as minhas defesas caindo, eles prolongaria de 20 para 40 dias. Se eu estivesse melhor, eu tomaria em 20 dias. É claro que a quimioterapia ela faz uma devastaçãozinha por causa da agência
da atuação dela, né? Ela atua bastante agressiva também no organismo, principalmente se o organismo for mais fraco. Então, 15 dias, no meu caso, ela começou a me trabalhar nos folículos capilares. A gente comecei a ter queda de cabelo e tive que cortar o cabelo baixinho e depois raspar para ficar mais fácil porque aí eu ficaria um bom tempo sem cabelo, né? Que durante o período de quimioterapia, 7 meses ali eu ficaria calvo, não só o cabelo da cabeça, o corpo todo, e também ela mexeu com o sistema nervoso. Então eu faria bastante sessões de psicólogo a partir daí, então, e também eu passaria a experimentar uma situação outra que eu vou falar agora, que é a parte nutricional. A alimentação eu teria que mudar, porque a quimioterapia, realmente, como eu falei, ela mexe muito com o organismo. A parte nutricional foi necessária implementar durante a administração da quimioterapia nesse período prolongado, porque a alimentação hospitalar ele fornece a convencional. O que eles têm, principalmente aquele que recebe alimentação por doação, então o que eles teriam, eles administrariam. E eu tive que solicitar à médica um cardápio mais aprimorado para mim aguentar tantas quimioterapias que eu estava perdendo mais peso. Eu comecei a quimioterapia, eu estava com cerca de 47, 48. Como eu tenho 1,78 m, imagina então como eu teria que ganhar peso para perder somente o que a quimioterapia ia atuar. Então eu solicitei, junto com a secretária da médica, que ela me colocasse alimentação com bastante proteínas, bastante valor proteico concentrado, a base de soja, a base de hortaliças e legumes, a base de frutas, e assim ia fazendo a combinação. Tínhamos uma cozinheira na pousada que fazia para preparar para mim pela manhã, na hora do meio-dia, almoço, né? E à noite, o jantar. O jantar era sempre às 5 horas, 6 horas, no máximo 7 horas. E mais tarde, se a gente sentisse fome, uma necessidade de alimentação, lá para as 9 horas a gente tomava a última. E ia pelas 6h30, 7 horas da manhã, estava tomando os E qual seria, Marcos, essa última alimentação? Ali, tipo 9 horas da noite, se desse fome? Seria, no meu caso, como eu pedi bastante calorias, né, que eu tinha que ganhar peso rápido, que eu estava perdendo muito peso, não estava sentindo confortável, só a alimentação do hospital, eu estava sentindo que não ia suportar todas aquelas quimioterapias. Então era leite de soja ou bastante suco rico. O que seria suco rico? Suco de couve com laranja, outras frutas juntas, combinadas, que fazem parte da combinação, eu estaria tomando para mim sentir saciado, não com fome. Com essa alimentação eu passaria a ganhar entre 4 e 6 quilos por mês ou menos, porque como eu falei no início, o período da quimioterapia entre uma quimioterapia e outra são de 20 dias normais. Como eu tinha queda de plaquetas, estavam muito baixas as plaquetas, o número delas não podia passar de 1000, e então talvez estava aí com uns 2, 3 mil ou mais. Eu teria então que ganhar peso, imunidade e resistência para me suportar dos 3 meses que iniciados até os 4 meses finais, iniciando em maio e terminando em novembro as quimioterapias. A partir daí então iniciaria uma nova fase na minha vida. Com o término da quimioterapia, eu não precisava tomar mais quimioterapia tão cedo, caso necessitasse, ele reduziria ou passaria por outro tipo. Mas essas mais agressivas, que era dextrorubicina, com ifosfamida e outras, não passaria mais a tomar. Então iniciaria agora a fase de retornos. Durante a quimioterapia, eu fazia os exames também de imagem, para ver as contagens e também como é que estava a calcificação nos ossos, se não tinha algum resíduo, não tinha um foco nenhum. Então era tomografia, ressonância, era cintilografia e outros não fosse necessário. Fazia também da parte dentística, fiz muito visita aos dentistas lá, todos os profissionais,
tive que também modificar a escovação, né? Que agora ficaria só com o braço. Não tinha ali uma escovação adequada, eles fariam a parte de limpeza. Também colocaram a parte cimentícia nos dentes, porque quando tinha cáries, essas cáries elas aumentariam, e também a sensibilidade da gengiva, que é muito grande durante a quimioterapia. E também nutricionista do hospital, que é acompanhada junto com a nutricionista da minha igreja, pessoal. Então, apesar de tudo isso que aconteceu, e precisava também apoiar os outros colegas de tratamento, né? Então me focava muito em Deus. Era os cultos devocionais, matinais, a palavra de Deus sendo lida regularmente, os cultos presencial da igreja, eu ia muito. Naquela época não tinha restrição nenhuma de ir à igreja, cada um ia na sua igreja. E a igreja era longe do hospital, mas a gente fazia esforço para ir. E os irmãos também me levavam, buscavam os pacientes que gostariam de algum culto. Então, a gente, como membro da igreja, no sétimo dia eu ia participar dos cultos, mas outras pessoas também que não eram iam comigo. Isso foi muito bom para elas também. Marcos, hoje, graças a Deus, há 18 anos que tudo isso passou, como você vive hoje? Você trabalha, você é aposentado? Qual a sua situação hoje? Durante o período que eu fazia os retornos, eu fiquei desempregado um bom tempo. Eu fiquei mais de 9 anos desempregado porque os retornos eram muito perto um do outro. E às vezes eu tinha que sair da minha cidade e ir para a capital para regularizar as saídas. Então eu fiquei desempregado nesse período. Mas eu procurava fazer cursinho, fiz muito cursinho, curso interativo, de informática, de outras áreas administrativas, para telefonista, balcão, vendas. Fiz muito curso. E então aí, em 2010, graças a bom Deus, eu consegui trabalhar na minha área. Eu tenho um curso profissionalizante de nível médio, que é o de técnico em agropecuária. E eu comecei a trabalhar então em 2011 nessa função, no qual eu tinha me formado entre 95 e 97. No ano 97 eu terminei o curso, trabalhei um pouco nessa área, mas como uma empresa privada. E então, a partir de 2011, eu comecei a trabalhar na empresa pública. Eu exerço hoje a função de auxiliar administrativo nessa empresa, que atende produtores rurais, porque a minha região é pecuarista, e a gente precisa muito desenvolver essa área aqui ainda, mas o setor do agronegócio, junto com a parte primária, que é a alimentação. Para o alimento chegar na mesa do produtor, do consumidor, tem que passar pelo produtor, tem que ser incentivado a produzir. Então, graças a Deus, hoje eu tenho um emprego estabilizado. A minha deficiência foi reconhecida bem mais tarde. Muita oração e muita também orientação de advogados, por exemplo. A minha deficiência foi reconhecida e hoje também eu tenho um auxílio deficiência. Um auxílio bem pequenininho, mas já ajuda, né? Sim. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sente hoje? Qual o seu verso bíblico preferido? Em todo esse tempo, o que você pensava? Tinha um verso bíblico que ficava na sua cabeça te fortalecendo? Sim, a minha fé foi sempre embasada na Bíblia. E eu gosto muito da Bíblia, amo ela. E eu lia muito Jó, eu lia muito o livro de Jó, li todo nessa época. Li também o livro de Isaías, principalmente a parte do rei Ezequias ali, ele ficou enfermo também. Mas o meu verso bíblico predileto está em 2 Coríntios capítulo 12, versos 10 a 12, e também em Filipenses 4:13, onde tudo posso naquele que me fortalece. Esses dois são os meus versos preferidos da Bíblia. Marcos, você se sente um homem feliz hoje? Sim, eu sou feliz, sim, ao lado da minha esposa, ao lado das minhas enteadas, da minha netinha, da minha família, com meus pais, meu pai, na verdade, eu também não tenho a mãe, meus irmãos e a família da igreja, né? Tem muitos amigos também, colegas de trabalho, me apoiam muito e me ajudam muito. Eu sou uma pessoa realizada em Cristo, primeiro, e também com os próximos, né? Meus semelhantes. Marcos, antes de você perder o braço, qual instrumento você tinha vontade de aprender a tocar? Então, pessoal, antes da amputação, eu tocava violão. Eu tinha feito o curso de violão, não completo, ali uns 3 anos, até eu perder meu professor. A gente gostava muito dele, a gente ficou meio sem chão depois de continuar,
Mas isso também, logo em seguida veio a doença, eu tive que parar tudo, né? E aí depois eu passei a tocar instrumento de sopro. A gaita de boca foi o primeiro. Eu fiz um pouquinho de trompete, mas não me adaptei devido ao esforço exigido para o pulmão, para fazer quimioterapia, né? Então não podia forçar muito. E hoje eu toco a escaleta junto, porque para a gaita eu cheguei ao limite para mim. Para mim ela ficou limitada, então eu precisava ampliar um pouco mais no sopro. Talvez mais tarde, mais à frente, eu toco o trompete novo. Nesse momento nós vamos ter o privilégio de ver o Marcos tocar um pouco o instrumento que ele desenvolveu a partir de então aí, para alegria, né, dele e também minha, porque eu amo ver ele tocar. Marcos, toca pra gente uma música cover do hino do Inário Adventista, Jesus é Melhor.